Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje nós celebramos a memória de São Marcos, evangelista, e ouvimos o Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro, anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas. Se pegarem em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Nós estamos exatamente lendo o último trecho do Evangelho de São Marcos, no capítulo 16, versículo 15 a 20. O Evangelho de São Marcos, que é o mais curto, mais breve deles, e aquele que conta as coisas de maneira mais resumida, sem muitos discursos longos, sem muitos diálogos prolongados, mas sempre contando as coisas mais assim a partir dos fatos. É um verdadeiro narrador dos acontecimentos e que se preocupa em mostrar sempre a humanidade de Jesus, o seu modo de agir, sempre trazendo aquela questão quando existem os seus sinais extraordinários, aquela pergunta: quem é este? Sempre o mistério deste homem Jesus. Mas ele termina também o Evangelho de uma maneira muito breve e algumas curiosidades valeriam a pena ser observadas. Quando São Marcos, depois de narrar a paixão e a morte de Jesus, ele vai falar do sepultamento até este momento em que nós estamos ouvindo hoje. Isso se dá de uma maneira muito curiosa. Ele dá alguns detalhes assim, bastante até interessantes. Diz que José de Arimateia foi pedir a Pilatos que permitisse tirar o corpo de Jesus da cruz. Diz que Pilatos ficou impressionado que Jesus já estivesse morto, que morreu muito antes do que se esperava, mas autorizou. Então diz que ele vai, compra um lençol, tira o corpo de Jesus, envolve Jesus neste lençol e o coloca num túmulo escavado na pedra, fechando-o com uma pedra, rolando uma pedra na entrada. Daí diz que, no mesmo texto, diz que Maria Madalena e Maria, mãe de José, ficaram observando. Aí depois disso, conta que no dia seguinte, então no primeiro dia da semana, Maria Madalena vai então para levar aromas para cuidar do corpo de Jesus, então já no sepulcro. Dessa vez, diz que ela vai acompanhada de Maria, mãe de Tiago, e de Salomé. E aí ela vai lá, chega lá, vão conversando sobre quem iria rolar a pedra. Chegaram lá, a pedra estava rolada, entraram no túmulo, havia um jovem com vestes brancas, e ele disse: sei que vocês procuram Jesus de Nazaré, ele não está aqui, ressuscitou, e de contar aos discípulos isso. E aí diz que elas saíram dali, mas diz que elas fugiram do túmulo depois disso. E elas estavam tão amedrontadas que elas não contaram nada para ninguém. Em seguida, narra novamente a ida de Maria Madalena, como se fosse uma nova versão, e nessa nova versão diz que ela vai sozinha, vai ao túmulo, e daí ela tem uma primeira visão
de Jesus, então. E aí disse que ela vai e conta aos discípulos, mas eles não acreditam. Depois também outros discípulos que tinham ido para o campo viram Jesus e contam, mas eles também não acreditam. E por fim Jesus aparece então aí sim na Galileia, e aí ele se manifesta a eles, repreendendo-os de que não tivessem acreditado nem na palavra da mulher, nem na palavra dos discípulos que tinham contado antes. E é exatamente deste ponto em que Jesus faz este discurso que nós ouvimos hoje. Então Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes, ele então envia e ide pelo mundo inteiro anunciar o evangelho a toda criatura. E termina do modo como nós ouvimos. É interessante que tenha duas narrações sobre esta ida de Maria Madalena ao túmulo. E os estudiosos acreditam, em boa parte acreditam, que o Evangelho de São Marcos tenha terminado naquela primeira narração, que conta que as mulheres então fugiram do túmulo e não contaram nada para ninguém. E depois esta segunda narração, que termina com a manifestação de Jesus e o envio, e depois a sua subida aos céus, teria sido um texto que foi acrescentado depois. Independentemente da gente entrar nesse mérito, que é coisa mais dos estudiosos do que propriamente nossa, que somos fiéis, que queremos apenas tirar uma mensagem da palavra de Deus, nós podemos observar esta diferença entre os dois términos do Evangelho. Um no qual Jesus aparece às mulheres e elas então calam e não contam nada para ninguém, elas fogem do túmulo. E por isso simplesmente parece que ali tem uma história narrada, não como quem está querendo dizer que Jesus é o Filho de Deus, que ele tinha ressuscitado mesmo, mas como quem está querendo contar até onde eles foram capazes de ver ali. O túmulo estava vazio e as mulheres então tiveram uma visão e voltaram dizendo que Jesus estava vivo. Um evangelho que teria terminado com o silêncio. Mas o evangelho, ou até mesmo, melhor dizendo, a história de Jesus não terminou ali. E esta segunda passagem que nós ouvimos, que encerra o evangelho, ela condiz com a realidade do que aconteceu. Os discípulos tiveram conhecimento. Jesus se manifestou a eles. E eles receberam dele um mandato, e o Evangelho termina dizendo que depois, então, eles saíram dali, os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. E isso condiz com o que aconteceu depois, que não tinha sido escrito ainda, quando encontraram o túmulo vazio. Esse acontecimento dos discípulos indo pelo mundo inteiro, isso aqui foi escrito depois, porque aconteceu depois, na realidade. Mas se sobrepõe ao silêncio de quem apenas ficou impressionado com o túmulo vazio, mas que por medo não contou nada a ninguém, a atitude dos discípulos que depois saem pregando pelo mundo inteiro. Pregando porque Jesus deu esta ordem a eles. O texto que nós ouvimos diz de uma maneira muito simples: Jesus se manifestou aos 11 discípulos. Mas depois dele dizer estas palavras, diz uma coisa muito interessante. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Ora, é claro que o evangelista não viu Jesus sentado à direita de Deus. Ele está contando aquilo no que eles acreditam. Até a ascensão, ele pode até ter presenciado esse momento em que Jesus foi levado aos céus. Mas estar assentado à direita de Deus já é puramente uma fé, aquilo que nós professamos. Então, São Marcos, não obstante toda a sua simplicidade, a sua brevidade ao contar, ele revela aspectos fundamentais da fé. Os discípulos saíram pregando pelo mundo inteiro, não porque deu na cabeça deles, mas porque Jesus, ao se manifestar a eles, tinha feito este envio. E eles, ao pregarem, não obtiveram sucesso
porque saíram pregando muito bem, falando muito bonito, mas porque aquilo que Jesus tinha prometido neste envio, esses sinais que deveriam acompanhar, e ele cita vários sinais, de fato os acompanharam. Houve sempre sinais que foram capazes de confirmar a palavra que foi anunciada. E esta confirmação, estes sinais, não foram feitos pelo ser humano, mas foram feitos por Deus. Esta é a história da igreja. Esta é a fé da igreja. É nisso que nós cremos. E São Marcos, como evangelista, ele nos apresenta na simplicidade, então, as coisas mais fundamentais, as coisas mais importantes que nós devemos crer, que eles acreditaram como discípulos e que eles transmitiram a nós e que nós continuamos transmitindo por mandato de Jesus. Se eu puder acrescentar uma palavra a mais sobre São Marcos, sobre o seu evangelho, ele é um evangelho maravilhoso. A gente lê assim, com uma rapidez muito grande. Aliás, se alguém me pedisse um conselho, nunca li nenhum evangelho, gostaria de uma sugestão para começar a ler o evangelho. Qual deles eu devo começar? Eu diria, comece pelo de Marcos. Mais simples, muito próximo de nós, sem grandes argumentações complicadas, mas narrando fatos de uma pessoa que chamou a atenção, que suscitou essa dúvida: quem é este? Mas que ele vai revelando até chegar ao fim do Evangelho, revelando plenamente: este é o Filho de Deus que se encarnou. Rezemos. Ó Deus, que concedestes a São Marcos, vosso evangelista, a glória de proclamar a boa nova, dai-nos assimilar de tal modo seus ensinamentos que sigamos fielmente os caminhos do Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus.